Camila. Certo. Amém, minha irmã. Obrigado, viu? Então, continuando, a mobilização ela tem por objetivo de envolver a maior quantidade de igrejas na obra missionária. Por quê? Porque todos os recursos que nós precisamos para a obra missionária vêm justamente das igrejas, né? Os missionários, né, os vocacionados, eles vêm das igrejas, né? Todos os missionários que estão nas organizações missionárias ou que estão em algum campo missionário ou mesmo os missionários locais, eles vieram da igreja do Senhor. Quando a gente pensa, então, nas orações, como é sustentada a obra missionária por meio das orações e das intercessões, quem faz isso também é a igreja do Senhor. Somos nós, somos a igreja que intercede, que ora, que dedica tempo de oração para o Senhor estar atuando na obra missionária. E quando a gente pensa nos recursos financeiros, esses mesmos recursos eles vêm desta mesma igreja. São os vocacionados que foram levantados pelo Senhor, né, que intercedem e também dispõem dos seus recursos financeiros. Por conta disso, nós temos trabalhado na mobilização para envolver essas igrejas nessa obra missionária. Por quê? O campo brasileiro, o campo missionário brasileiro, é um campo extenso e cheio de desafios. Nós temos 5 grandes regiões no Brasil e todas essas regiões elas têm as suas peculiaridades e seus desafios, né, por cada uma delas. Se nós vamos para a região lá do norte, no Amazonas, nós vamos encontrar um povo que ele é quase que isolado, porque é difícil chegar no Amazonas. Para passar, ele tem que ser por navegação. Até Manaus a gente vai de avião. Mas quando nós chegamos nas comunidades ribeirinhas, quando chegamos nas comunidades indígenas, nós percebemos as dificuldades que existem ali para evangelizar. Sobretudo o sincretismo religioso, mesmo os ribeirinhos são muito influenciados pela própria religião, né, ou religiões dos indígenas, além de outras religiões que já estão presentes naquela comunidade. E a gente percebe o que ali no Amazonas, que a droga, sobretudo o álcool, é muito forte entre os ribeirinhos e entre os próprios indígenas. Está um desafio muito grande, um desafio geográfico, né, o desafio da religião, para a gente poder estar avançando naquela obra. Se a gente vai para o sul do Brasil, a gente encontra um povo onde a gente consegue ter uma condição financeira melhor. E eu estou vendo aqui no Instagram algumas pessoas conhecidas, né, que entrando, irmã Beth, Laís, o El, né, irmã Solange. Então, Deus abençoe vocês. Quando a gente chega, então, no sul, você vê uma condição financeira melhor, mas, sobretudo, o sul é a região onde existe a maior concentração de centros espíritas do Brasil, onde é muito difícil ter um trabalho evangelístico ali. É muito difícil a plantação de igrejas lá na região sul. Quando nós vamos para outra região, como, por exemplo, o nosso Nordeste, especialmente o Sertão, a gente vê também as proporções geográficas muito grandes, muita religiosidade, né, um secretismo religioso também muito forte, e uma condição social também de muita pobreza, né, entre os sertanejos. Mesmo nas grandes capitais, a gente vê os desafios. Hoje, sobretudo, além do desafio de plantar novas igrejas nas capitais, porque muita gente acha que nós já temos muitas igrejas nas capitais, mas é um engano, né? A gente tem muitas igrejas, mas poucas delas têm pregado o evangelho verdadeiro do Senhor. E por conta disso nós temos a condição da violência, que é muito grande nas grandes capitais, o envolvimento com drogadição também é muito grande. E aí, como fazermos para que a gente consiga avançar nesse lugar? Como é que a gente consegue avançar num país com a proporção geográfica tão grande, né, e podermos evangelizar e alcançar todo esse pessoal?
Se a gente for para o Amazonas, tem uma média de mais de 30 mil comunidades que ainda não foram alcançadas. A gente tem ideia disso, a quantidade de pessoas que não foram alcançadas ainda no Amazonas é muita gente. No sertão, a gente tem uma média de 10 mil comunidades ainda não alcançadas. Né? Como a gente aumentar a condição, a proporção de igrejas em relação ao sul do Brasil. É um desafio enorme. Quando nós olhamos para esse desafio, a gente pensa que talvez a gente não consiga concluir, né, ou alcançar esses desafios, porque eles são imensos, são desafios imensos. E aí o que é que a gente precisa para a gente alcançar isso? Nós precisamos do recurso humano, precisamos de pessoas, né, que foram chamadas pelo Senhor, que entende a sua vocação, né, e depois dessas pessoas virem, nós precisamos então enviá-las para outros lugares, né, primeiro treinar essas pessoas, enviar para esses campos, né, esperar a adaptação dessa pessoa no campo e depois disso esperar que as colheitas comecem a serem feitas, mas isso é um longo prazo. Né? Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos Jesus dizendo algo muito interessante para os seus discípulos. Ele olhou e disse, olha, a seara está pronta e ela é muito grande, mas vocês sozinhos não vão dar conta dessa colheita. A colheita é muito grande, se vocês começarem a trabalhar nela, vocês vão demorar demais. E o que é que a gente precisa fazer? O que é que vocês precisam fazer para conseguir fazer uma grande colheita? Vocês precisam ir ao Senhor da Seara, o dono desse campo aí, e pedir que ele envie mais trabalhadores para essa seara. Se não for assim, vocês não vão conseguir fazer grandes colheitas. E é exatamente o que acontece hoje. O Brasil batista, né, nós estamos falando do mundo batista, não tem feito grandes colheitas. Nós temos alcançado muitos números expressivos, como, por exemplo, nós estamos com oito igrejas para serem organizadas no sul do Brasil, lá com aquele desafio todo. Já foram, ano passado, organizadas 3 igrejas. Ano passado, no Brasil, nós batizamos 1.170 pessoas. Entregamos para os batistas brasileiros 73 novas igrejas, né? Igrejas que foram plantadas e revitalizadas durante o ano de 2019, mas nós poderíamos fazer muito mais. Ter no Brasil, num país com 200 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, e nós conseguimos, numa instituição missionária, uma colheita de 1.170 pessoas, é um número ainda muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. A gente pode fazer mais. A gente pode ter grandes colheitas, mas nós temos poucos trabalhadores para essa colheita. Nós estamos falando hoje da campanha de missões nacionais, né, porque Ele me amou, uma campanha que está linda. A gente está vendo o extraordinário de Deus acontecendo todos os dias durante essa campanha, muitos relatos importantes, nós temos visto muita coisa bonita acontecer, mas se nós falamos do mundo batista, apenas 30% das nossas igrejas estão envolvidas nessa obra. Né? Apenas 30% dessas igrejas estão enviando as suas ofertas, participando das campanhas. Então, imagine o que nós poderíamos fazer se nós dobrássemos o número de igrejas participando. Né? Imagine o que nós já estaríamos fazendo se nós tivéssemos o dobro ou o triplo de igrejas participando das nossas campanhas, enviando vocacionados, né, as igrejas todas movidas pela obra missionária, nós teríamos avançado ainda mais no campo missionário. Só que, quando a gente fala sobre essas coisas, é importante que a gente não fique pensando que a gente está reclamando ou que nós estamos murmurando por alguma coisa. Não, nós estamos trabalhando. E como mobilizador e nessa obra de ser missionário mobilizador, o que nós queremos é que cada vez mais igrejas tenham visão missionária, cada vez mais igrejas consigam ter a consciência missionária, para que a gente consiga, então, investir ainda mais no campo missionário, para que a gente consiga ir mais longe na Amazonas. Existem comunidades no Amazonas que o barco missionário não chega.
Se os irmãos que não sabem o que é o nosso barco missionário, nós temos um barco no Amazonas chamado O Missionário. Esse barco ele é equipado com equipamentos médicos e odontológicos, e esse barco navega ali o rio Amazonas, o rio Solimões, e ele vai apoiando ali as comunidades, né? São cerca de 100 comunidades onde nós temos bases missionárias, e o barco ele vai atracando naquelas comunidades, e esse barco ele serve para justamente ajudar na condição social, né? Fazer o trabalho de compaixão e graça, cuidando daquelas crianças e daquela comunidade ali. Para os irmãos terem ideia, quando a junta chegou no Amazonas com esse barco, que a gente tem um projeto Novo Sorriso do Amazonas, a gente tinha uma média de 9 dentes com cárie por criança, ou seja, a média era que cada criança do Amazonas tinha 9 cáries na sua boca. E hoje, depois de alguns anos, 5, 6 anos que o projeto funciona, nós conseguimos reduzir para 2 cáries, de 9 para 2. Já foi um avanço muito grande, foi um avanço enorme que aconteceu. Nós queremos erradicar a cárie dali do Amazonas, mas a gente poderia estar fazendo mais se nós tivéssemos 2 barcos do Amazonas, 3 barcos do Amazônia. A gente quer para o ano 2021 avançar aqui no Sertão, trazer esse mesmo projeto, o Novo Sorriso do Sertão. O irmão Davi aí, Guedes, lá do José Bonifácio, entrou, um abraço para ele. Então, a gente quer trazer o Novo Sorriso do Amazonas para o Sertão. A gente não tem como trazer um barco, mas o que é que a gente quer fazer? A gente quer trazer uma carreta missionária para o Sertão nordestino, equipada com um consultório médico, um consultório odontológico, com uma equipe médica de dentistas, né, coordenando o trabalho, como é lá no Amazonas. Mas vejam, a gente quer iniciar esse trabalho. A gente já poderia estar fazendo ele. Nós já poderíamos ter 2, 3 carretas no sertão fazendo esse trabalho, mas ainda não estamos fazendo. A gente poderia estar avançando, por exemplo, nas Cristolândias. Hoje temos 43 unidades. Há 11 anos atrás, a junta começou esse trabalho no escuro, sem ter nenhum conhecimento do que estaria fazendo. Hoje nós estamos em 10 estados participando da Cristolândia. Só que o Brasil não só tem 10 estados. Todos os outros estados que não têm Cristolândia, nós precisamos abrir novas Cristolândias nessas regiões. O sul do Brasil não tem Cristolândia e o norte do Brasil também não tem Cristolândia. Nós poderíamos já termos, né, essas Cristolândias para avançar nessa obra missionária. Então, eu lembro sempre do texto bíblico da palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios, capítulo 8. Deixa eu ler para os irmãos só uma parte desse texto, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque tem passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Deixa eu admitir aqui o irmão da Piba. Com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade. Pediram com insistência que os deixassem participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Então, o texto de 2 Coríntios, capítulo 8 de Paulo, ele está falando de um grupo de igrejas, né, de igrejas que viviam na região da Macedônia. Essas igrejas foram plantadas na segunda viagem missionária de Paulo. Seus irmãos lembram lá do sonho que Paulo teve, né, enquanto dormia. Olha, Paulo, vem até a Macedônia e ajuda-nos. Um homem clamando a Paulo e fazendo isso. E Paulo junta ali seus amigos e atravessa aquele lugar
chega até Filipos, começa a pregar. A primeira igreja que foi plantada ali foi em Filipos, na partir da família de Lídia, né, da vendedora de púrpura. Essas igrejas é que estavam agora sustentando a obra que Paulo estava realizando. Só que não eram igrejas ricas e abastardas, como são a minoria das nossas igrejas. Nós batistas não temos muitas igrejas que a gente pode dizer assim, que são muito grandes. Nós temos algumas, mas a maioria não são. E o que acontece com isso? Aquelas igrejas da Macedônia eram igrejas muito pobres, eram de pessoas simples, que não tinham grandes posses. E Paulo reforça isso dizendo que eles passavam por grandes aflições. Mas isso não tirava a alegria deles e nem o desejo de participarem da obra missionária. Muito pelo contrário, eles, percebendo a necessidade e a urgência que era que a obra missionária tinha, eles investiram além do que podiam, é isso que Paulo está dizendo, e eles fizeram isso além do que Paulo podia imaginar, do que aqueles homens podiam imaginar. E eles, antes de fazerem isso, eles fizeram uma coisa, eles entregaram-se primeiro ao Senhor, para depois entregarem-se à vida daqueles homens. Então, qual o princípio que tem nesse texto? A gente vê muito claro o princípio da generosidade, ou seja, uma generosidade que brotou do coração de Deus na vida daqueles irmãos ali da Macedônia. Mas tudo isso era feito porque era uma igreja que ela se relacionava com o Senhor, era uma igreja que tinha se entregue, igreja de pessoas que tinham entregue as suas vidas verdadeiramente a Deus. Quando isso aconteceu, quando aquela igreja, aquelas pessoas da Macedônia, elas se encontraram com o Senhor, elas entenderam então como era urgente isso. Porque enquanto Paulo, ele estava querendo alcançar outras regiões, e era assim que o texto diz, né? Se a gente vai no final do capítulo 15, Paulo chama Barnabé e ele diz, olha, vamos voltar pelos lugares onde nós plantamos as igrejas e vamos lá reforçar os irmãos, vamos ver como é que eles estão, vamos dar um gás nele. Isso foi uma discussão entre Paulo e Barnabé, e Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro, mas a ideia que Paulo tinha era muito boa. Ele fez um grande planejamento para poder avançar ali e ver como estavam aqueles irmãos. Só que se os irmãos caminharem para os versículos 7 e 8, o texto está dizendo que quem pediu que Paulo fizesse isso, quem pediu que Paulo pudesse cumprir essa tarefa, não foi o inimigo, não foi coisa parecida. Foi Jesus, foi o Espírito Santo de Deus que impediu que Paulo seguisse essa viagem da maneira que ele queria. E aí, quando ele dorme, quando ele tem um sonho, uma visão, dizendo, olha, vem até a Macedônia e ajuda-nos, o que aconteceu? O texto diz que Paulo, percebendo isso, eles saíram correndo, atravessaram o mar e chegaram até a Samotrace, e dali foram seguindo viagem. Quando eles entenderam que o Senhor tinha falado para eles entenderam também como era urgente a obra missionária. A obra missionária não pode esperar amanhã. As pessoas que precisam de Jesus, elas não podem esperar por Jesus amanhã, porque amanhã talvez já seja tarde demais. Os irmãos que estão, as pessoas que precisam de Jesus nessas regiões que são menos evangelizadas, elas não podem esperar por Jesus para a semana que vem, para 2021. Os sertanejos não podem esperar que em 2021 tenha lá o novo Sorriso do Sertão, né? O povo do norte não pode esperar que a Cristolândia chegue lá no ano que vem. Até lá, muita gente vai morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Por isso que Paulo saiu correndo imediatamente. O texto fala que quando eles entenderam que era o Senhor que estava conduzindo para lá, eles saíram correndo imediatamente. Eles viram a urgência que era a obra missionária.
E quando chegaram naquele lugar, entraram naquela cidadezinha chamada Filipos, eles foram procurar um lugar, um dia de sábado, né, procurando lugar onde as pessoas se reuniam para orar. Eles começaram a conversar com as mulheres e Lídia foi a primeira a se converter e também toda a sua família. Vejam só, quem estava clamando por Jesus naquele tempo, quem estava naquele momento ali pedindo, que representava aquele homem que estava clamando no sonho de Paulo, na visão de Paulo, ele representava a vida dessas pessoas que precisavam de Jesus. Ele representava Lídia. Na continuação do texto de Atos, capítulo 16 e 17, os irmãos vão ver que se converte ali uma mulher endemoniada, uma menina que era escrava e ainda mais estava endemoniada, era explorada 2 vezes, né, por homens e pelo mal. Se converte também o carcereiro, né? Então, eram essas pessoas que aquele homem da Samotrácia estava simbolizando, da Macedônia, que clamava na visão de Paulo, estavam simbolizando. Paulo não estava ali apenas para ir alcançar aquele homem do seu sonho, mas aquele homem se representava uma multidão de gente, uma multidão ali naquela região. E eles foram alcançados por esses homens, porque eles entenderam para onde o Senhor estava conduzindo eles, e eles entenderam também que a obra missionária era urgente. Agora, já em 2 Coríntios, vejam o que acontece. Quando chega em 2 Coríntios, Paulo começa a falar agora dessas igrejas, desses irmãos que Paulo correu, deixou seus planos para poder alcançá-los com o evangelho do Senhor. Esses irmãos agora, essas igrejas eram responsáveis pelo sustento missionário de Paulo. Era uma igreja que nasceu por meio de uma ação missionária, de uma viagem missionária, né? E agora essa igreja, consciente da sua missão, a igreja que era agora, que entendia o que precisava fazer, mesmo pobre, não era desculpa para dizer que não podia participar da obra missionária. E o que acontece com isso? Paulo consegue avançar e ganhar outras pessoas agora por meio da vida desses mesmos irmãos que tinham iniciado. O Aldemir entrou aí, Aldemir é um grande amigo, saudade de você, Aldemir. E aí o que acontece com isso? Pensemos em nós agora brasileiros. Nós somos, irmãos, como aqueles irmãos da Macedônia. Vejam o que aconteceu. Os nossos irmãos americanos, eles entenderam que o Brasil precisava de Cristo, precisava ser alcançado pelo Evangelho. O que foi que eles fizeram? Atravessaram o mar inteiro, vieram para o Brasil, chegaram ali por São Paulo, começaram o trabalho de evangelização, depois avançaram para o Nordeste e hoje nós somos frutos dessa viagem missionária. Só que hoje nós agora já somos a Igreja do Senhor, já fomos alcançados e estamos agora fazendo o que os irmãos da Macedônia faziam, que era ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Aqueles irmãos não podiam ir com Paulo, o que é que eles faziam? Enviavam vocacionados que pudessem ajudá-lo, enviavam suas ofertas e estavam constantemente sustentando aqueles irmãos em oração. Quando a gente diz que a obra não pode parar, ela não vai parar porque é a obra do Senhor, mas, irmãos, quem faz essa engrenagem rodar, a obra missionária avança por meio da Igreja do Senhor. É a Igreja do Senhor que é usada nessa obra. Nós é que somos os trabalhadores para essa colheita. Se nós não entendermos que para onde o Senhor está nos direcionando, se nós não entendermos que o Brasil está clamando, venham até nós e ajuda-nos, e que isso é urgente, que essa obra missionária não pode esperar. Estou vendo ali a Francisca, a Maiara. Então, se a gente entende que a obra missionária não pode parar, nós colocaremos tudo que nós temos nessa obra. Porque a obra missionária não é mais uma atividade da nossa vida. A obra missionária é a nossa vida.
Tudo que nós temos precisa estar disposto nessa obra missionária. A nossa família precisa estar nesse negócio. O nosso tempo, o melhor do nosso tempo precisa estar nisso. E os nossos recursos financeiros precisam estar disponíveis para isso também. Se não for assim, nós não conseguiremos estar nessa obra pela metade. A nossa família tem que estar envolvida nisso. Mesmo que a minha família, por muitas vezes, não consiga viajar comigo para os lugares que eu preciso viajar, ou fazer muitas coisas que muitas vezes eu preciso fazer só, mas ela está comigo me apoiando. O melhor do meu tempo eu preciso dedicar para isso, que é o melhor do meu tempo para orar, o melhor do tempo para pensar nas coisas, para mobilizar as pessoas, para treinar pessoas, o melhor do tempo para poder aprender com as pessoas, é o melhor do meu tempo que eu tenho para fazer isso. Se não for assim, se os meus recursos também não estiverem disponíveis nisso, para eu colocar a mão no bolso e dizer, não, eu vou sustentar, eu vou enviar oferta, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar oferta de amor, a gente não consegue enviar, porque a obra missionária não é parte da nossa vida. A obra missionária é a nossa vida. O Senhor nos comissionou para isso. É a principal tarefa que nós temos. A obra só não vai parar se a Igreja do Senhor continuar atuante, como organismo atuante, como pessoas que amam missões, que dedicam o tempo da sua vida, que dedicam a sua vida para fazer isso. Os desafios são grandes demais, só que nós servimos ao Deus dos deuses, ou melhor, ao único Deus. E eu costumo dizer, essa frase não é minha, eu já ouvi alguém me falar isso, e eu guardei isso no meu coração, que diz o seguinte: todas as pessoas, todos os vocacionados que nós precisamos para alcançar o Brasil, eles já estão nas nossas igrejas. Já estão nas nossas igrejas. O exército, o grande exército de trabalhadores para nos ajudar a fazer uma grande colheita, nós já temos. Já está na PIB da Araripina, já está nas igrejas que os irmãos estão acompanhando aqui. Já está na minha igreja. Nós já temos essas pessoas. E os recursos que nós precisamos, os recursos financeiros e outros tipos de recursos que nós precisamos para alcançar esse Brasil, nós também já temos. O Senhor já depositou nas nossas contas, já disponibilizou para nós. Ou seja, todos os recursos que nós precisamos para avançar na obra missionária já está disponível nesse exato momento. Mas o que nós precisamos orar ao Senhor para que o Senhor mova o coração dessas pessoas que detêm esses recursos, para que eles entendam como é urgente a obra missionária e para que eles entendam a necessidade que as pessoas têm de serem alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Quando isso acontecer, irmãos, quando esse grande avivamento acontecer, nós conseguiremos fazer uma colheita muito grande. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 30% das nossas igrejas batistas. E o que eu entendo que o Senhor está dizendo para nós hoje? O Brasil é muito grande e somente vocês não vão conseguir fazer uma grande colheita. Orem. Orem para o Senhor da Seara, para que Ele mande mais trabalhadores para essa Seara. Por conta disso, nós temos trabalhado muito, nós temos aqui a presença no Zoom, com o irmão Santana, que ele saiu daqui há 15 dias. O irmão Santana me permita dar esse testemunho do Senhor, viu? Não é para engrandecimento do irmão Santana, eu sei que ele nem queria que eu comentasse isso, mas eu não posso deixar de comentar. O irmão Santana, ele é missionário mobilizador voluntário. O que é isso? É um promotor de missões que entendeu que ser promotor de missões não é ser um missionário frustrado, mas é alguém que foi comissionado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, para ficar, para mobilizar a sua igreja, e o mobilizador voluntário mobiliza a sua associação. O irmão Santana, ele trabalha em Araripina, mas ele é membro em Recife, ele reside em Recife. Há uns 15 dias atrás, o irmão Santana saiu daqui de Recife com seu carro, com seus recursos próprios, pegou um monte de material de campanha e saiu por várias igrejas no sertão nordestino, encontrando com pastores, com promotores, falando, gravando vídeo
propagando o evangelho do Senhor e mobilizando pessoas durante esse tempo inteiro. Então, somente eu saber disso, eu já fiquei constrangido com o irmão Santana. Mas perceba, irmãos, eu perguntei, irmão Santana, como é que o senhor está fazendo esse negócio aí? Com que recurso o senhor está fazendo? Aí ele fez, irmãos, Deus já me abençoou tanto esse ano, tanto, que a única forma de eu retribuir é isso. Eu estou colocando, vou colocar o combustível, vou rodar esse sertão para anunciar que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. São pessoas assim que faz com que a obra missionária avance. São pessoas como essas que a gente precisa, que tenha essa compreensão que a gente precisa para avançar na obra missionária. A obra missionária, ela não é parte da nossa vida, ela é a nossa vida. E nós podemos fazer isso enquanto estudamos, nós podemos avançar na obra missionária enquanto nós estamos trabalhando, nós podemos avançar ao missionário enquanto nós estamos criando os nossos filhos, nos relacionando com os nossos amigos ou fazendo quaisquer outras coisas. Eu tenho uma menina de 3 anos de idade, eu fico pensando o que fazer para deixar essa criança, Vaguinho Lira aí, o que eu posso fazer para minha filha já ter uma visão missionária? Então ela já tem seu cofre missionário. Toda moeda que eu chego em casa, a minha esposa tinha 2 cofrinhos lá, 3 cofrinhos, que ela gosta muito de juntar moeda. A gente não coloca mais moeda nesse cofre, vai tudo para o cofre de Esther. Chego para Esther, entrego a ela, a gente vai fazer o que, Esther? O cofre missionário. Para a gente criar uma nova geração de pessoas que entendam que a obra missionária ela é extremamente urgente e não pode esperar para ser feita amanhã. A obra missionária não vai parar, porque nós temos um Deus, por excelência, nós temos um Deus missionário. Mas ele decidiu usar pessoas semelhantes a mim e a você para fazer essa obra. Essa obra, irmãos, me entendam bem, a obra é feita pelo Espírito Santo, depende dele, mas me entendam como eu vou falar, depende. A obra missionária depende da igreja, porque o Senhor instituiu a igreja para ser esse agente multiplicador. Eu sempre tenho dito que o Evangelho de Cristo é para salvar os homens por meio do próprio homem. O Evangelho de Cristo é para isso. Alcançou lá alcançou Paulo, Paulo foi e alcançou os irmãos da Macedônia. Os irmãos da Macedônia agora envia recursos para Paulo, envia pessoas para Paulo, alcançar outras pessoas, que chegou até os americanos, nossos irmãos americanos, que foram alcançados por esse evangelho, que os irmãos americanos entenderam que precisariam alcançar o Brasil, enviaram pessoas para o Brasil, enviaram recursos para o Brasil, alcançaram muita gente. Hoje nós já conseguimos alcançar até outros países fora do Brasil, mas precisamos avançar. É assim que funciona a obra missionária. É uma engrenagem que funciona onde nós precisamos estar todos juntos, unidos, em cooperação, que é um princípio batista, para que a obra missionária possa avançar. Se não for assim, nós continuaremos marcando passo, muito confortáveis em termos a quantidade de membros que nós temos nas nossas igrejas, em fazermos alguns eventos evangelísticos, em avançar pouco na obra missionária. Se não for assim, a gente vai estar sempre nos contentando com a pouca colheita que nós temos feito, quando poderíamos fazer muito mais. Para finalizar, irmãos, eu digo que a obra missionária, a comissão do Senhor não foi dada para organização missionária nenhuma. A Junta de Missões Nacionais não tem a prerrogativa de fazer missões. A Junta de Missões Mundiais, a Convenção Batista Brasileira, não tem essa prerrogativa de fazer missões em lugar nenhum. Eu e você, sim. A Igreja do Senhor, sim. O Senhor comissionou a igreja. Esse negócio é com a gente. Esse negócio de salvar gente é comigo e com você. Esse negócio de salvar gente não é com a Junta de Missões Nacionais. A Junta só coordena o trabalho que os batistas brasileiros fazem. Mas a condição, a premissa de levar o evangelho para as pessoas é da Igreja do Senhor. E a minha pergunta é, você é da Igreja do Senhor?
você é dessa igreja, você faz parte dessa igreja, você foi alcançado pelo Evangelho, você já é fruto dessa obra missionária. Se sim, irmãos, agora o negócio é com a gente. É comigo, é com o irmão Santana, é com a irmã que está aqui bem cedinho, que ela chegou, a irmã Socorro, é com o Darlon que está aqui, é com a Silene, é com o Vaguinho, é com a Mirelle Andrade, que chegou aqui, minha querida neguinha, é com a Camila, é com a Luana, é com a Pibe Aripina. Esse negócio é com a gente. E a obra não vai parar, porque o Senhor está convocando, está falando neste momento aos nossos corações, dizendo, queridos, ainda existem muitas Macedônias clamando, dizendo, vem até nós e ajuda-nos. E aí nós agora precisamos decidir o seguinte, nós seguiremos os nossos planos, como Paulo tinha um plano muito bom para fazer, entendendo que o nosso plano é muito bom, que nós somos bons de planejar coisas, nós seguiremos esses planos, ou nós entenderemos onde o Senhor está querendo nos conduzir, onde o Senhor está nos conduzindo, e sairemos rapidamente de onde nós estamos, ou do lugar cômodo onde nós estamos, ou da condição cômoda onde nós nos encontramos hoje, e diremos, vamos até essas Macedônias, porque é muito urgente que aquelas pessoas conheçam o Senhor. Então, eu vou envolver a minha família nisso, eu vou envolver meu tempo nisso, eu vou envolver meus recursos financeiros nisso, para que a gente possa avançar na obra missionária. E, de fato, irmãos, se isso acontecer, onde nós tivermos um grande envolvimento, um grande movimento de avivamento no coração da Igreja do Senhor, certamente nós estaremos fazendo uma colheita muito grande. O sertão nordestino vai florescer, vai continuar florescendo, vai florescer ainda mais, o Agreste, o Brasil inteiro será alcançado por essa graça do Senhor, que é transformadora. O tema da nossa campanha está falando sobre 1 João 1, 4 e 19, que diz, nós os amamos porque ele nos amou primeiro. Esse texto fala de uma relação de causa e consequência. O texto não está falando do nosso amor para com Deus, mas da consequência do amor de Deus sobre as nossas vidas. O texto está dizendo que nós só amamos, nós só conseguimos nos envolver nisso, nós só estamos envolvidos nisso porque o Senhor nos amou primeiro. Se o Senhor não tivesse feito isso por nós, nós seríamos incapazes de amar, incapazes de fazer o que nós estamos fazendo. E o texto diz ainda de João, de que se nós amamos ao Senhor, nós amaremos uns aos outros, nos amaremos uns aos outros. O texto de João ensina que a marca daquele que ama a Deus é o amor pelas pessoas, é o amor por alcançar outros que ainda não conhecem o Evangelho. Se você então diz que conhece a Deus, você então precisa amar as pessoas como Deus tem nos amado. Essa tem que ser a marca da Igreja do Senhor. Uma marca de pessoas que, por onde passa, a principal marca é as pessoas olharem e reconhecerem e conhecerem o amor de Deus por meio da vida de cada um de nós. O desafio que a gente faz nesta manhã, irmão Cleiton, irmão Santana, é para que cada um de nós entendamos isso. Vista-se do Evangelho de Deus, tenha a consciência missionária, a visão missionária do Senhor, para sermos como Paulo e como aqueles irmãos da Macedônia. Se sua igreja não faz campanha missionária, fale com o seu pastor, seja um promotor de missões, um mobilizador para a sua igreja envolver. Nós precisamos que a sua igreja se envolva para que a gente consiga ter mais recursos, todos os tipos de recursos para avançar na obra missionária. Se a sua igreja já se envolve, veja uma igreja na sua região que ainda está aquém disso. Converse com o pastor daquela igreja, mostre os desafios do campo missionário, procure o promotor daquela igreja, seja um mobilizador onde você está, né, para que a gente possa fazer. E a última coisa, irmãos, é que oremos ao Senhor, oremos mais ao Senhor. Tudo que nós fazemos hoje, façamos ainda mais ao Senhor, para que a gente consiga, então, fazer uma grande colheita. Deus abençoe a todos vocês. Irmão Cleiton, muito obrigado aí pelo privilégio de poder participar com os irmãos de Araripina.
e com outros irmãos que foram também se conectando por meio do Instagram. A gente está aqui no Zoom, né? Então, muito obrigado por poder participar disso. E vamos avançar, porque ele me amou, é o tema da campanha. Porque ele me amou, eu amo. Porque ele me amou, eu multiplico. Porque ele me amou, eu oro. Porque ele me amou, eu reparto. Nesse acróstico amor, que quer dizer essas 4 coisas. Vamos caminhar para a gente fazer uma campanha extraordinária, para que no ano que vem nós consigamos implementar mais 2 Cristolândias no sul e no norte do Brasil e podermos avançar no sertão nordestino com a inauguração da carreta missionária e o projeto Novo Sorriso do Sertão, e aí bem pertinho dos irmãos aí da PIB Araripina. Deus abençoe a todos vocês e um abraço. Irmão Cleiton. Exatamente. Isso. Exatamente. Amém. Obrigado, irmão Cleiton. Certamente. Sim. Amém. O irmão Cleiton, o pessoal que está no Instagram aqui, ele fez os agradecimentos também, fez a sua palavra final. Ele vai estar orando para a gente iniciar aqui, encerrar o nosso encontro. Deus abençoe. Eu desconectei os fones, porque na oração do irmão Cleiton, quem estiver no Instagram vai ouvir aqui o som do computador também. Pode orar, irmão Cleiton. Ok. Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus maravilhoso, Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por aquilo que Tu és, por aquilo que o Senhor representa, pelos Teus cuidados, por as nossas vidas, pelo Teu imenso amor, por Tuas infinitas misericórdias, Senhor. Muito obrigado por esse momento que tivemos ao Teu lado, ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado pela vida do Teu servo, pastor Gino, Senhor, que é um servo que ama a obra missionária, que tem o prazer e a alegria de anunciar o Evangelho e também de mobilizar, Senhor, todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida da PIB de Araripina. Muito obrigado por essa conferência, onde o nosso propósito, Senhor, é de entendermos mais e muito mais da nossa responsabilidade, Senhor, da ordenança que o Senhor nos deu, de irmos por todo mundo e pregarmos o Teu Evangelho, Senhor. Então, ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. Ajuda-nos, ó Pai, a sair de 4 paredes, a avançarmos, a prosseguirmos para o alvo, pregando e anunciando as boas novas de salvação. Continua abençoando, Senhor, a vida do céu, pastor Gemerson, o seu ministério, a sua família, derramando a sua graça, o seu amor sobre a vida dele, Senhor. E que ele continue desta forma, Senhor, nos mobilizando, nos incentivando a continuarmos pregando o Evangelho. E tudo isso, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, amém. Muito obrigado aí pela companhia de todos vocês, pastor Gemerson. Obrigado, meu Cleiton. Muito obrigado pelas palavras e por ter atendido com. Amém, meu irmão. Um abraço, viu? Deus abençoe.
Pessoal do Instagram também, a gente vai encerrando aqui. Um abraço aí para vocês. Até mais. Vou apertar aqui e a gente vai sair da tela, da sala.